Encantadas e encantados, estamos aqui no nosso segundo episódio com a Sabrina Traude, fundadora da BeCake. Tudo bem, Sabrina? Tudo bem, e você, Isa? Tudo bem. Me conta sobre a tua trajetória empreendedora. A história da BeCake, como começou. A história é longa já. A BeCake foi criada em 2010, então tem 12 anos, já 10 anos de loja, desde que eu abri a primeira empresa e contrato pessoas para trabalharem comigo. E hoje nós ficamos aqui no centro de Cascavel, somos uma grande confeitaria, na cidade bem conceituada já, Sim. que tem uma história aí bem, bem bonita para a gente compartilhar aqui e ajudar e inspirar também outras mulheres. Conta então essa parte, porque não começou assim, né, com uma confeitaria grande, com funcionários, com esse branding maravilhoso que vocês têm, esse posicionamento. Sim, a BeCake começou na cozinha do meu apartamento. Assim que eu me tornei mãe, eu decidi fazer uma transição de carreira. Então, eu sou formada em design gráfico, trabalhava com publicidade como funcionária, trabalhei em várias empresas. E aí, quando eu tive meu filho, eu resolvi abrir meu próprio negócio. Aquele sonho de ter tempo livre, liberdade de horário, não ter que bater cartão, tudo isso que a maioria das pessoas busca quando resolve empreender e não tem noção. De que é tudo ao contrário. É tudo bem mais difícil, né? De que você trabalha muito mais quando você tem o seu próprio negócio. Mas começou assim. Então, naquela época, os cupcakes estavam na moda, estavam chegando no Brasil, as lojas de cupcake em São Paulo, nas grandes capitais, e eu resolvi começar aqui em Cascavel. E a coisa foi crescendo no boca a boca, comecei a fornecer para um estabelecimento da cidade e pegar encomendas, tudo sozinha. Até que um dia eu tive que tirar a produção da minha casa, alugar realmente um lugar e montar uma cozinha industrial para trabalhar e conseguir contratar funcionários para a produção. E a BeCake já nasceu? BeCake? O nome dela era BeCake? Já nasceu BeCake. De onde que veio a ideia? Engraçado, eu tenho esse nome registrado desde a época, desde 2010. Veio do meu filho, o meu bebê era Bernardo, o nome dele é Bernardo, então ia se chamar BeCake. E aí, eu e meu marido, numa conversa casual, ele falou para eu adicionar mais um E para ficar bi, mais sonoro, assim, mais bonitinho. E bi de abelha em inglês, a abelhinha faz o mel, tem toda essa ligação com o doce, com o mel. E aí ficou BeCake, eu fui pesquisar, não existia esse nome registrado, eu registrei o domínio, registrei a marca. E hoje é um nome muito forte, né? Uma marca muito bacana. E todo o branding que envolve, eu tenho inclusive uma colmeia de abelhas de verdade lá na loja, eu ia falar que é um sobre sucesso. Isso. Conta dessas abelhinhas também, para quem nunca foi na BeCake. Olha, né? As abelhas, elas são assim um exemplo da persistência do empreendedor, porque eu já coloquei 3 vezes a colmeia lá, antes era dentro da loja. E elas iam embora, elas não resistiam. Acredito que por conta do ar-condicionado, do ambiente, elas gostam do ambiente mais natural. E aí, um criador de abelhas falou para eu tentar do lado de fora. E hoje elas ficam bem na porta, mas pro lado de fora, na entrada, como se elas estivessem recepcionando as pessoas. É muito bacana, elas são as nossas meninas. E elas são pequenininhas, né? Elas não têm ferrão, são muito dóceis, não grudam no cabelo também, tem gente que tem medo, porque tem umas espécies que elas grudam no cabelo, mas essas não, elas não atacam, não chegam perto, são produtoras de mel e recepcionistas da loja. E nessa tua empreitada empreendedora, Sabrina, o que eu mais admiro é realmente esse teu processo criativo, sabe? Sim. De ver, o cupcake. O primeiro cupcake que eu comi foi o teu mesmo. Foi da BeCake, quando era ainda lá em Minas Gerais, né? Sim. Frente do colégio. E a tua ideia de crescer e conseguir explorar de outras formas, né? Você não só vende cupcake, você faz teu processo criativo e empreendedor no sentido de eventos, né? Eu faço bazar, você faz lançamento de doces diferentes. Faço. Hoje, na época, como o cupcake estava na moda, eu pensava que não iria durar muito tempo. Então, eu comecei a colocar outros produtos já para me cuidar dessa situação, para antever mesmo essa situação e falar assim, quando parar de vender cupcake, quando sair da moda, o que eu vou fazer? Né? Então, eu comecei a fazer brigadeiros, bolos. Hoje, a gente tem 43 produtos no nosso cardápio.
E o carro-chefe continua sendo o cupcake ainda, né? Embora a moda já tenha passado. E muitas lojas que eu visitei na época que eu estava abrindo a minha, muitas fecharam, a maioria já fechou. Tem as lojas nos Estados Unidos, mas em São Paulo as principais lojas já não existem mais. Em Curitiba também as lojas que eu visitei também já fecharam, porque ficaram só com os cupcakes. Não né? se reinventaram, a inovação, né? Exatamente. E também talvez não adaptaram o cupcake para o paladar do brasileiro, que a gente gosta, mais doce, mais leite condensado, muito brigadeiro, né? Então, acaba que a BK virou uma confeitaria completa, tem salgados, tem bebidas, café e tudo mais. E muito por conta disso, desse receio de passar a moda e a gente ficar para trás e ter que fechar. Como aconteceu com muita paleteria mexicana, marcas de churros, de iogurteria. Momentâneo, né? Isso, daquela moda passageira, né? E aí a gente conseguiu também com esses lançamentos, muitos eventos, essa parte corporativa também é bem significativa na BK, que a gente atende muitas empresas com produtos para comemorar aniversários de funcionários, pacotes para ir na empresa, fazer evento, tudo mais. Então, tem um leque muito grande de atuação que consegue sustentar toda a marca. E dentro da tua empresa hoje, né, que você fez um projeto completamente instagramável, Sim. né? Você é forte no Instagram, eu acho que é um diferencial aí de uma confeitaria comum, e a BK é isso, né? Sim, desde o começo, quando eu aluguei a sala onde a BK é hoje, porque eu fiz uma mudança, né, em 2015, então faz 7 anos que a BK está nesse local hoje, que fica hoje, eu fiz projeto com alguns escritórios de arquitetura para fazer a BK, e a maioria me apresentava aquela casinha de boneca, aquela confeitaria de carinha de vó, bem tradicional. E eu sempre quis fugir daquilo. Então, o projeto é da Hiperbato Arquitetura. Quando eles me apresentaram essa proposta mais moderna, de uma loja com uma pegada mais americana, eu me apaixonei. Falei, é isso, BK tem que ser algo assim, muito diferente de uma confeitaria normal, de uma casa de chás, enfim. E foi a partir desse projeto que a BK foi crescendo. Então, a loja também ali era menor. E antes da pandemia, 2019, eu fiz uma reforma de ampliação. Com essa reforma, a loja ganhou mais 30 lugares, então o salão cresceu bastante, né? E ali você também aluga para festinhas, Sim, né? E daí foi criada essa sala, que é uma sala anexa que tem na BK, no salão da BK, chamada Honey House. Tudo a gente batiza, coloca um nome que tem a ver com a essência da marca. E a Honey House, então, é um espaço que comporta 20 pessoas e que eu consigo sublocar para os clientes comemorarem aniversário. Fazer foto. Fazer reunião de empresa, também acontece lá. E, além disso, eu também proporciono workshops para as clientes. Então, um dia desses, eu convidei as clientes do Clube Fidelidade para irem lá passar uma tarde agradável, aprendendo algo. Então, eu chamo uma consultora de imagem, levo lá para falar para as clientes, chamo alguém para ensinar algo, disciplina positiva para as mães. Já teve, assim, até workshop de emagrecimento dentro da BK. Experiência, né, Experiência. Sabrina? Vocês batem muito a palavra-chave. nessa tecla. Demais. A BK, você bate o olho, você escuta, você já imagina um contexto. O branding, Isso. Comunicação verbal, visual, tudo casa, né? Tudo. Inclusive o teu pessoal. Eu Sim. vejo assim que tudo casa. Também, mas eu acredito que todo empreendedor ele passa muito da sua essência, dos seus valores para o seu negócio. Transmite muito isso. E a BK é assim, eu entendi já tem um tempo de que o diferencial não são as receitas, porque receita tem várias na internet, e se qualquer pessoa quiser começar a fazer e abrir um negócio, vai aprender a fazer as receitas e vender e ter um lucro acima disso. Mas na BK é diferente, porque como a experiência que conta, é diferente você comer um brownie da BK feito em casa e ir na BK, ter essa experiência até na pandemia, loja. Né? Você divulgou algumas. Divulguei. Você abriu as suas receitas, né? Isso. Muito empreendedor tem medo, Sabrina, disso, de contar como é que ele trabalha, contar qual que é a receita dele. O que te motivou a
compartilhar e Tem, não sim. esconder? Eu conheço, inclusive, donos de confeitaria que vão às 5 da manhã para a cozinha da confeitaria preparar os recheios, os cremes, antes dos funcionários chegarem, para que os funcionários não tenham acesso às receitas. E eu nunca quis isso para minha vida. Não, imagina, ser insubstituível não é um desejo, né? A gente Não. não quer liberdade, tempo. Não, a gente que precisa delegar para fazer coisas mais importantes. Não mais importantes, mas coisas que só o empresário consegue fazer. Que só o dono da empresa tem a visão e vai conseguir, de fato, pensar para expandir o seu negócio, para crescer, para aumentar o faturamento, para vender mais. Então, eu preciso ensinar... Né? Exato, eu preciso ensinar essa parte do operacional para sair da cozinha e conseguir fazer o que eu preciso fazer. E... Desde então, na pandemia, quando eu resolvi abrir as receitas, muita gente me criticou e falou assim, nossa, você é doida, como vai fazer isso e tal. E foi o maior sucesso, né? Foi a época em que a BeCake alcançou mais visualizações e eu falo que cumpriu a missão realmente de espalhar doçura e alegria por aí. Porque era um tempo muito difícil, né? Um tempo muito difícil em que não era impossível vender, né? Ir para a internet, colocar minha cara lá e vender alguma coisa. Então, era muito melhor ensinar as pessoas a fazerem os doces da BeCake, já que a loja estava fechada. Eu fiquei 20 dias com a loja fechada. Como foi pra você isso, Sabrina? Que assim, o comércio, né? Que o meu nicho é comércio. O teu restaurante, querendo ou não, né? Alimentação, teu nicho. Isso. Como foi para vocês a pandemia, esse período? Teve algo que vocês conseguiram fazer? Alimentação e não deixa de ser evento também, porque como tem as festas na Honey House, essa parte dos eventos parou totalmente, né? Então, o espaço ficou vazio. E afetou o nosso delivery, já existia, eu já trabalhava com iFood, aplicativos, então fortalecemos o delivery e para a gente conseguir se manter nesse período difícil em que os clientes tinham receio de frequentar os lugares, né, com mais pessoas e trazendo sempre novidade, compartilhando muita coisa nas redes sociais, bastidores, dia a dia, mas foi um período muito difícil, foi o maior desafio até hoje que eu já passei com a empresa, com certeza. Eu lembro que, na época, eu tinha um planejamento estratégico, tinha feito junto com uma empresa, planejamento estratégico para o ano de 2020. E lá não tinha essa pandemia, né? Não tinha. Eu rasguei o planejamento estratégico e foi para o lixo, porque nada dava para fazer naquele ano. Foi totalmente... Né, ninguém previa. E o que você acha, Sabrina, assim, que você aprendeu com a pandemia como empreendedora? O que mais assim você tirou de ensinamento desse período difícil? Foi ver quem estava comigo, quem estava do meu lado naquele momento, porque foi um período que eu tive que tomar decisões muito difíceis e eu tive apoio de pessoas que eu não esperava. Então, foi bacana assim conhecer quem estava do meu lado de verdade no momento de dificuldade, sabe? Isso foi uma coisa que me marcou demais. Pessoas muito leais. Eu tive o apoio de muita gente bacana, assim, do meu lado, porque foi um período que eu tive que dispensar pessoas, né, para poder manter o negócio e não ficar tão quebrada, assim, porque foram meses fechando no vermelho, depois por ficar 20 dias sem faturamento e ser depois até recuperar tudo, foi uma época difícil para todo mundo, né? Muito restaurante, muito setor de gastronomia, assim, fechou muita coisa. Só os fortes sobreviveram, porque foi um período muito difícil. E forte não só de financeiro, forte de emocional, né? Exato, também foi um período bem desafiador e muita gente ali que já estava um pouco em dúvida se queria continuar, se era aquilo mesmo que queria para a vida, aproveitou o momento, né? E tomou a decisão de parar. Você chegou a ficar em algum momento da tua carreira em dúvida entre continuar com a BeCake e talvez... Hoje em dia eu não tenho mais essa dúvida, mas por muito tempo, assim, alguns desafios, até na pandemia mesmo, alguns desafios muito grandes, alguns problemas muito grandes me fizeram pensar em desistir. E o que te levou a não desistir? Pensar por que eu comecei, sabe? Sempre lembrar, né? Lembrar por que eu comecei. Porque eu queria minha independência financeira, queria criar uma marca forte, queria criar algo novo. Eu penso na cidade, eu penso que Cascavel merece uma confeitaria assim, eu penso nos clientes e em tudo isso. Tem até uma história bem interessante que uma cliente perdeu o irmão na pandemia.
E ela ficou muito mal, ela ficou com depressão e não saía de casa. E aí, na terapia, o psicólogo falou para ela que ela deveria sair de casa e ir num lugar que ela se sentisse bem, à vontade, se sentisse feliz e tal. E o primeiro lugar que ela foi na BeCake. E no dia eu estava lá e eu encontrei com ela, ela me contou essa história. E ali caíram várias fichas também. É muito interessante. Do nosso propósito também, né? Isso, porque às vezes eu até falava assim, meio que da boca para fora, mas falava, tudo bem, se os funcionários não aparecerem para trabalhar, eu fecho a porta e vou para casa e reestruturo a equipe de novo e no outro dia eu abro. E aí esses clientes que vão lá, sim, né, muitas vezes e você não sabe o propósito daquela pessoa, sim, por que ela está indo lá. Mas a BeCake é um lugar muito especial e tem muita história. E é gostoso, é bem isso, né? De aconchegante, você né? ter um lugar gostosinho para você ir passar um momento legal com a tua família, com uma amiga e tal. Sabrina, e eu, como tua seguidora, eu conheço seus filhos, né, tua rotina, seu marido. Você compartilhava muito isso antes. Eu sou da época da Márcia ainda, né? Que compartilhava lá Patloa. Sim. Como que tá isso hoje? Eu percebo que você tá em uma nova fase. Eu fiz um Instagram pessoal agora. Eu tô investindo nessa minha carreira pessoal de palestrante, convidada de podcast. Show de bola! E eu quero mesmo compartilhar lá na minha rede social dicas e processos, mudanças que eu faço na empresa que ajudam outros empreendedores. Eu vejo muito isso. Muita gente que me segue e acaba seguindo o meu perfil pessoal são empresários, são pequenos empresários, ou quem quer começar um negócio, ou quem já tem um pequeno negócio, e se inspira na BeCake para formatar a sua empresa. Então, lá eu trato de tudo. Eu falo dos problemas, dos desafios do dia a dia, com pessoas, que acho que é o maior desafio de todos. Do empresário é esse. Eu já te procurei por conta disso, você lembra? Lembro. Não conseguia contratar, eu queria uma dica. Gente, como faz para acertar na hora do recrutamento? E são problemas muito comuns, independente da área, não só confeitaria. Todos temos problemas muito parecidos. Você, né, tá no varejo e tal, e tem problemas parecidos com os meus. Se você for ver o nosso dia a dia, assim, é muito semelhante. Então, lá no meu perfil pessoal, eu compartilho isso e eu estou mais presente lá agora do que no próprio Instagram da BeCake. E isso é só no Instagram ou na loja também? Você conseguiu delegar hoje? Você consegue ficar um pouco mais fora? Consegui. Hoje eu não participo mais da produção da cozinha, que até pouco tempo eu participava, pelo menos nas datas especiais e Doce Days, que é um evento que a gente faz lá. Eu participava da produção, mas hoje eu não entro mais na produção. Eu fico mais na gestão mesmo e gosto de ficar no atendimento. Eu sinto que os clientes gostam de me encontrar lá, conversar. Então, eu gosto dessa... Marketing de relacionamento, né? E também eu gosto de atender as pessoas, servir, sabe? Eu gosto de receber as pessoas. Entendi. Eu acho isso muito gostoso, assim. Então, eu fico lá porque eu gosto. Mas eu tô aqui agora, a gente tá aqui conversando, a loja tá lá aberta, tá fluindo, e eu sei que tá tudo bem, que as meninas estão lá recebendo os clientes, servindo da melhor forma, e tô tranquila aqui. A produção tá acontecendo desde cedo e eu tô aqui com vocês, né? Então eu fico tranquila. Quanto tempo você trilhou para estar aí nesse momento agora, né? Sim, 10 anos. 10 anos. 10 anos. Isso. No começo eu fazia tudo. Quando eu abri mesmo a loja, eu lembro que até delivery eu entregava. Eu fazia. Muita coisa eu não sabia delegar e nem mesmo chamar um motoboy por um aplicativo para não dava tempo nem de pensar, aprender como fazer, né? Eu pegava o carro e levava, eu mesma entregava. Resolver, só resolver. Exatamente. Daí teve um episódio que eu abri um quiosque no shopping em 2014. Eu ia te perguntar disso. E nessa época eu ainda fazia muita coisa e aí eu não dei conta de fazer muita coisa em 2 lugares. Né? Então eu dei uma surtada. Eu ia perguntar sobre isso. Saúde mental, empreendedorismo e a história do shopping. Conta para o pessoal que não conhece. A história do shopping foi tensa, porque depois da pandemia, eu acho que foi o segundo episódio mais tenso da minha história. Porque eu surtei, assim, eu fazia tudo, eu ia para a produção de domingo a domingo, porque o shopping não tem folga, né? Então, sobrecarregada demais. E aí teve um dia que eu fui 7 vezes no shopping, no mesmo dia. Na última vez que eu fui, eu não achei mais meu carro. Eu saí de lá e liguei para o meu marido me buscar,
E falei assim, roubaram o carro, não tá no estacionamento, não estou encontrando, veio me buscar porque levaram o carro. E eu cheia de caixa, de doces na mão e tal. Ele falou, como assim roubaram o carro? Procura, deve estar aí. E eu tinha ido no shopping 7 vezes naquele dia, era um sábado. E aí eu saí do shopping desesperada, procurando, e meu carro estava estacionado lá fora, lá na rua. Você nem lembrava? Eu nem lembrava. De tantas vezes que você foi e voltou, cadê o carro? Eu nem lembrava. E aí, mas eu fiquei muito mal. Assim, eu vomitava a caminho do shopping, tinha que parar o carro para vomitar. Eu fiquei mal mesmo. O meu corpo... não queria aquilo, não estava aguentando, né? Hoje eu vejo, assim, eu sei os erros que eu cometi, faria tudo diferente. E que dica que você daria para quem está começando agora e está nessa fase? Porque essa fase, para quem começa do zero normalmente, ela existe. Eu tive essa fase de trabalhar até 3 horas da manhã, dormir pouco, estressante. E muito disso é por medo de contratar. Medo de contratar, exatamente. Medo de contratar, medo de como você vai pagar aquela pessoa. Então, a dica que eu daria é não tenha tanto medo de contratar. Porque quanto mais você contratar, mais você consegue abraçar e fazer as tarefas e aí faturar mais também. A contratação de alguém, ela não vai diminuir o seu ganho, ela vai aumentar o seu faturamento, né? Exato. Essa isso é é muito experiência. difícil de enxergar no começo, porque você não tem segurança. Até que você não faça isso, você não tem ideia. Então, você quer fazer tudo para economizar, para não precisar contratar, só que nessa de fazer tudo, você não dá conta. Né? E um momento você vai precisar parar. Ou você contrata, ou você sai. Se eu não tivesse saído da cozinha do meu apartamento para contratar, eu ia ficar lá. Até hoje, talvez eu estivesse na cozinha do meu apartamento e a BK não ia ser o que é hoje. O crescimento, ele exige essa coragem, assumir riscos, né? Exige. Tem um meme que eu vejo, assim, uma figurinha. Empreender é dar um passo daqui até o outro penhasco e ter certeza que no caminho Deus vai colocar ali, a gente vai conseguir ou chegar lá com o pulo, ou então vai ter alguma coisa ali para sustentar. E é muito isso, né? Pode ter cursos e cursos e cursos, você pode ter várias respostas, mas se não houver a coragem para assumir o risco... E eu recebo muita mensagem no meu Instagram, pessoal, de gente falando, me dá um conselho, eu estou em casa, eu faço doce em casa, eu quero abrir minha loja, mas eu não tenho coragem, eu tenho medo de alugar um lugar, não dar conta de pagar, de contratar uma pessoa. E como vai colocar um funcionário trabalhando dentro de casa ali, com o seu marido, com seus filhos, com as suas coisas? É inviável. Então, as pessoas, muitas vezes, elas desistem, elas param, interrompem a ideia, interrompem a história, por não ter coragem de dar esse passo, esse pulo, né? Porque é um salto mesmo de crescimento. Que você sai de casa e vira uma empresa. E tem que abrir um CNPJ. Nossa, eu tinha muito medo, tem que pagar Sabrina. Imposto e tem que fazer 1000 coisas. Então, isso separa muito. Quem cresce, quem prospera, quem ainda está vivo, né? De quem abandona. Exato. Então, meu conselho seria esse. Não demore tanto para contratar. E se não der certo, volta, exatamente, não vai acontecer nada. Eu faço muito essa pergunta para mim quando eu tô em dúvida, né? Depois de, claro, muito conversar na terapia sobre... Tá, de tudo que você fez até hoje, o que deu errado? Tá, e se der errado, a pior das circunstâncias, o que é? O que você vai ter que vender para pagar? O carro? Sei lá, vende alguma coisa, pega dinheiro emprestado no banco, pede para tua rede de apoio, família... amigos, né? Começa do zero. Em um ano, talvez quitou tudo, sei lá. E eu sempre falo lá no meu Instagram também que toda mudança é para o bem. Então, mesmo que na hora pareça horrível, como fechar uma loja, como eu fechei o meu quiosque do shopping, mesmo que seja uma coisa negativa, isso vai trazer um benefício depois. Ou o aprendizado, ou você vai dar a volta por cima e vai voltar muito melhor. Então, toda mudança, ela acontece para um bem, mesmo que você não entenda naquela hora. Então, isso vale para tudo. Quando um bom funcionário sai da empresa, você fica, poxa, e agora? O que eu vou fazer? Pode crer que é para o melhor. E se isso está acontecendo com você, é porque tinha que acontecer. Porque dali vão surgir mudanças positivas para o seu negócio, para a sua vida. Então, fechar o quiosque do shopping foi muito importante para o meu crescimento, para eu ter a loja que eu tenho hoje. Porque talvez, se eu nunca tivesse tentado,
eu estaria até hoje naquela lojinha de 4 metros por 4 que eu tinha antes do quiosque. Sabrina, e como que foi para você essa questão de tomar a decisão de fechar o quiosque? Você se sentiu dando um passo para trás, recuando? Eu senti, mas ao mesmo tempo eu estava firme assim com a decisão. Eu lembro que eu até viajei, foi no Dia das Mães, eu viajei para comemorar o fechamento do quiosque, porque eu vi ali uma liberdade assim de poder voltar para a loja de rua, fazer meu próprio horário. Depois eu entendi que eu não tinha perfil para ter uma loja no shopping. Não estou falando que eu nunca mais quero ter uma loja no shopping. Não é isso, porque eu sou meio doida. Talvez eu queira de volta um dia. Mas eu entendi que era o meu perfil. Então, eu me sentia funcionária do shopping. Isso, para mim, pegou muito forte. Então, eu poder fazer os meus horários e... Liberdade de decisão. Exatamente. E eu até tinha uma cultura, assim, que na minha loja, eu fazia os produtos, eu queria vender tudo sempre muito fresco, a produção do dia. Então, eu fazia os produtos todos e queria vender tudo no mesmo dia. E se acabasse mais cedo, eu fechava a porta e colocava uma plaquinha lá. Sold out, vendeu tudo, né? E eu via que aquilo também era um marketing. Aquilo também trazia essa curiosidade para as pessoas. Nossa, vendeu tudo, Sim. Teve que fechar mais cedo porque vendeu tudo. É muito gatilho, puro gatilho. E eu percebia isso. Então, eu falava assim, eu tenho que vender tudo e eu tenho que fazer cada vez mais e vender tudo no dia para fazer esse gatilho cada vez mais. Mas, assim, totalmente também na inocência, porque se eu produzisse para ter até o horário do fechamento, eu ia vender muito mais. Eu não dava conta de produzir já o que eu vendia, especialmente no shopping. Mas no shopping eu não podia deixar os produtos acabarem, senão tinha uma multa. Então eu vivia com aquele medo, diferente da minha loja própria, eu vivia com aquele medo. E aí eu não tinha os dados, era muito no oba-oba, assim. Então lançava um filme novo no cinema, meu quiosque era na frente do cinema. Começava a vender tudo, uma loucura, e a menina lá me ligava, tá acabando, vai tomar multa. E aí saía eu correndo, ia lá produzir mais, levar mais cupcake para o shopping. Era só cupcake que a gente vendia lá no quiosque na época. Então, virou assim uma bola de neve, eram muitos problemas. Aí, e o emocional, né, Sabrina? Influencia muito no resultado. Pegou muito. Tal. Então, na época, eu até não vi tão negativo esse fechamento, como eu vejo hoje, que talvez tenha sido para a marca, sabe? Mas tudo tem um lado bom e um lado ruim. Até hoje eu tenho clientes que me conheceram a BK no shopping. E hoje também da época tem que eu tinha quiosque. As pop-ups, né? São Sim. temporárias. Então, assim, eu não vejo como diferente. negativo, sabe? Sei. Para mim é positivo. Olhando Legal. de fora, como cliente, como empreendedora, eu acho bem positivo. No fim das contas, eu falo assim que foi negativo pelo investimento que eu fiz. Então, eu fiz um investimento para ir para o shopping, construir o quiosque. Pagou multa para tudo sair? Mais. Não. Ah, tá. Não paguei porque acabou o contrato. Mas o investimento de você fazer tudo, planejar aquilo para ter uma vida mais longa e recuar assim que o primeiro contrato vence, foi um pouco tenso, sabe? Mas pelo marketing assim foi bacana, assim. Tem resultado até hoje, então? O marketing é positivo? Você ainda tem clientela que você sente que veio de lá? Eu tenho. E para mim foi muito legal também a experiência e o aprendizado. Eu lembro de uma vez que eu estava no shopping, entrei no elevador e vi uma cliente com uma sacola da Bcake e na mão ela tinha a sacola da Imaginarium. Eu lembro que uma das sacolas era da Imaginarium e de outras lojas grandes, assim, Renner e tal. E eu chorei quando eu vi a cena, porque eu pensei, olha, a minha marca aqui, que eu comecei lá em casa, tá na mão de uma pessoa com sacolas de marcas tão grandes, tão poderosas, né? Então, imagina a sensação. Para mim, aquilo, eu lembro até hoje que eu estava no elevador e a mulher deve ter pensado, o que essa mulher tá chorando aqui no elevador? Mas foi uma coisa que me emocionou muito, assim, e ter levado a Bcake para outro patamar, nem que tenha sido por pouco tempo, foi muito marcante na história da loja. Sim. E antes a gente estava comentando sobre essa questão das redes sociais, que você está delegando um pouco mais, né? Afinal, aí são mais de 10 anos já de história. Exato.
você está investindo mais na tua carreira pessoal. A Sabrina Isso, e aí você Traud. perguntou do Instagram da loja, né? Ainda sou eu que alimento o Instagram da loja, mas eu, fazendo enquete, conversando mesmo com o público, eu entendi que eles também gostariam de entrar lá para ver a vitrine do dia, para ver o que tinha na vitrine naquele dia fresquinho, para despertar esse desejo da pessoa ir na BeCake ou não. E coisas relacionadas a testes, sabores novos, bastidores da cozinha. O pessoal gosta muito de ver isso relacionado com a empresa. Mas a maioria dos seguidores lá é de cliente. Então, os clientes, eles têm um outro olhar. Quando eu gosto de compartilhar dica com empresários, então... Era outro perfil, por isso eu criei a conta separada. Então, hoje, eu faço assim, quando eu quero mostrar uma receita, eu estou fazendo um bolo na minha casa, para os meus filhos, eu abro o Instagram da BeCake e mostro que eu estou fazendo um bolo lá, porque os clientes, eles gostam de fazer receita, o que mais traz engajamento para mim é quando eu compartilho receita. Legal. Isso é muito claro, assim. Então, lá no Instagram da BeCake eu deixo para isso, bastidores da empresa e receitas. E como que você... algo assim que eu lembro de você compartilhar... Quando você viaja, você busca ideias para BeCake e é um diferencial teu que... Gente do céu, quanta criatividade para uma loja de doces, digamos. Uma loja de cupcake, que hoje não é mais só isso, né? Sim, eu criei até um evento para isso, para trazer esses doces... diferentes, né? Para a loja. Pelo menos uma vez por mês, o Doce in Days. De onde vem o teu processo criativo? Como que outros empreendedores podem também extrair isso de outros negócios? Como que é teu olhar para isso? Sim, eu tenho um olhar assim de mesclar muitas ideias. Então, uma coisa que eu não faço é olhar o que o concorrente está fazendo. Eu não acompanho os concorrentes, né, da cidade e nem mesmo muitas confeitarias, assim. Eu gosto de ver o que outros ramos estão fazendo de inovação e trazer isso, adaptar isso para o meu negócio. Que eu acho que é muito mais fácil você ser criativo quando você pega a ideia de uma empresa de caminhões e traz para uma confeitaria do que de outra confeitaria para adaptar para a sua confeitaria. O risco de você copiar e fazer algo muito parecido é muito maior. Então, eu pego inspiração em outros ramos, outros negócios e marcas e trago para a BeCake. Um exemplo disso é uma campanha que eu vi da Amazon, que eles faziam na loja física da Amazon nos Estados Unidos, eles fizeram plaquinhas assim, indicando os livros preferidos. Então, tinha lá a pontuação dos livros mais vendidos e as plaquinhas diziam assim, se você gostou desse, você vai gostar desse. E aí, vendo aquilo, eu pensei, poxa, vou adaptar isso para a vitrine da BeCake. Então, se você gostou desse aqui, você vai gostar desse, que tem uma cobertura parecida, que é o mesmo recheio e tal. Então, é nesse sentido, de ver o que uma empresa grande faz e pegar um detalhe, uma pitada e trazer para o seu negócio, para a sua realidade. E aí também vai de você conhecer muito o seu produto, o seu público, como você pode ajudar esse cliente, porque, por exemplo, eu tinha um problema, então eu sempre parto de um problema, então meu atendimento era demorado, o pessoal não conseguia, as meninas não conseguiam induzir muito bem a venda quando o cliente ficava indeciso, criava uma fila porque o cliente demorava para escolher o doce. Então, se eu fizer isso, eu vou facilitar na hora do atendimento e vai agilizar o meu processo de venda. Através de um problema, você criou uma solução criativa que você teve um olhar aberto ali, amplo, para a história da Amazon. Isso. E em viagem, isso é muito mais fácil. Então, eu não acredito naquele empreendedor que ele fala assim, eu vou viajar, eu vou me desligar da empresa, eu não quero saber dos meus negócios, eu não quero pensar em trabalho. Não, aproveita a viagem para você ter esses insights nos lugares que você vai visitar fora daqui. Porque isso é muito importante. No podcast antes do teu, eu estava falando com a Ju. Quando eu quero me desligar do dia a dia da empresa, eu desligo ali durante uma viagem, mas não o nosso cérebro empreendedor, claro né? Que não. Quando você pisa em qualquer lugar, você fica olhando, isso aqui tá bom ali, mas e aqui? Esse atendimento tá muito ruim. Será que na minha empresa eles estão falhando na hora desse momento aqui também, nesse processo?
Aí você volta como consumidor na tua empresa e você experiencia aquilo que você teve de ruim ou de bom fora, né? Exatamente, é isso que eu faço. E em qualquer ramo, não precisa ser uma confeitaria. Eu posso ir numa loja de roupas, ter uma experiência boa ou ruim e trazer isso pro meu negócio. Das tuas experiências, assim, de campanhas, a tua árvore de Natal chamou muito a atenção, né, Sabrina? Sim. De onde que surgiu a ideia? Para quem não viu a árvore, conta como é que foi. Isso foi de uma mensagem que eu recebi, que uma seguidora falou assim, era novembro, e ela falou assim, monta logo a sua árvore de Natal. Que dia vai montar a árvore da BeCake? Monta logo para eu copiar e fazer aqui na minha confeitaria. Para eu copiar aqui e fazer igual. Eu falei, nossa, que cara de pau. Muito cara de pau. E aí eu pensei assim, eu preciso fazer uma árvore que não faça sentido em outro lugar, que as pessoas não consigam copiar. Então eu tenho que fazer uma coisa de abelha, algo que tenha muito a cara da BeCake, e mesmo assim copiaram, você acredita? Eu acredito. Mesmo assim copiaram, mas tudo bem. O projeto assim foi muito legal, porque foi no ano da pandemia, então eu também não tinha grana para fazer uma super árvore de Natal. Se eu comprasse uma árvore pronta, eu ia ter que investir muita grana. Então, com R$240, eu fiz uma árvore de Natal que ficou para a história assim, da loja. Com tela de metal, com madeira, com isopor. E ficou sensacional. Uma pena que não dá para mostrar aqui, né? A gente pode colocar na edição. No YouTube. E foi uma colmeia de desejos. Então, os clientes participaram e montaram essa árvore com a gente. Então, eles escreviam mensagens e colocavam nos papéis coloridos. E a gente foi montando uma colmeia cheia de mensagens positivas. Foi muita energia boa, foi. né? Eu coloquei a minha mensagem lá. Você colocou? Coloquei. Que legal. E aí, depois disso, virou uma tradição da BeCake. Então, já faz 3 anos que a árvore de Natal é diferente, é criativa. Legal. E sempre com esse propósito de, gastar menos e fazer algo diferente? Sim, sempre. Sempre. Porque quanto menos orçamento você tem, mais criativa é a sua ideia. Exatamente. Eu também acabou acredito de falar muito uma coisa nisso. assim, ó. Surgiu um problema. Na verdade, dependendo do nível emocional, a inteligência emocional do empreendedor, quando chega um concorrente e fala isso que você escutou, ia ficar muito bravo, ia criar uma revolta, né? Ia usar a energia para um lado totalmente negativo. O que você fez? Você usou aquilo que era ruim para construir algo bom. Sim, olha, foi um impulso. Exatamente. Que talvez, se ela não tivesse falado, eu teria gasto um monte, comprado uma árvore tradicional, colocado um monte de doce pendurado, cupcake e tal. Ia ficar bonito, sim, mas ia ficar impessoal, né? Sem a nossa marca. E depois disso teve uma árvore também, que foi o jardim de... Foi um jardim, uma árvore jardim, com flores, bastante flor artificial, e tinha uma das flores que você puxava um galinho dela, uma alavanca, e vinha uma pílula com uma mensagem. Também, sim, eu lembro dessa também. De você falar da também pílula, eu lembrei dela agora. Foi super legal também. A pessoa puxava ali um galinho da flor e caía uma mensagem. Ela recebia uma pílula com uma mensagem positiva. Isso também fez o maior sucesso. Foi muito bacana. E eu, como empreendedora, assim como você, a gente recebe muito essa pergunta, né? De como me diferenciar e tal. Olha só o tanto de coisa que dá para fazer, né, Sabrina? Na Páscoa, no Natal, uma data qualquer, você não precisa sempre estar fazendo promoção. Vou vender meu cupcake com tantos % de desconto. Qual que é a experiência que você proporciona para o seu cliente? O que você pode fazer de diferente dentro daquilo que você faz, né? Eu falo até que o Doce Days é um exemplo legal disso, porque ele não deixa de ser uma promoção, ele é um evento. Só que quando você usa os gatilhos de escassez, de reciprocidade, de prova social, né? Que o estacionamento da loja fica lotado, então isso gera... É como fila da balada, né? Sim. Você olha e vê, nossa, tá lotado ali. Você consegue cobrar mais por um produto, por ele ser diferente, ou por ele ser escasso, por ele ser exclusivo. A oportunidade de você ir lá e conseguir consumir aquilo lá. Exato. E hoje a gente consegue brincar muito com isso na BeCake, porque a marca já está num nível que as pessoas falam assim pra gente, se é da BeCake deve ser bom. Se vocês fizeram, então deve ser muito bom, e eu quero provar.
Então, a gente não precisa dar desconto. Pelo contrário, a gente pode aproveitar esses eventos, que, claro, para aumentar o ticket, a margem, né? E tem todo o investimento também, né? Para fazer o evento de marketing, o investimento, a gente decora a loja, a fantasia, o pessoal. Equipe que precisa. Equipe, extra, exatamente. Sabrina, uma coisa que eu acho bem curiosa como empreendedora é assim, ó. Tem muita gente que tem... aquela coisa de, para crescer faturamento, para ganhar mais, eu preciso abrir mais negócios, mais franquias, aumentar a quantidade de big-cakes e tal, né? Como que você faz isso, aumentar o crescimento do faturamento da tua empresa, sem ficar abrindo outras lojas? Como é que você agrega? Interessante essa pergunta. Tem um teto, existe um teto. Eu acredito que ainda não cheguei no teto máximo com uma loja só. E você quer abrir mais lojas? Eu pretendo. Tá. É um sonho que eu tenho. Não em forma de franquia. Ainda não acredito que o modelo de franquia seja o melhor modelo hoje. Mas eu penso sim, porque se eu não pensar em abrir outras lojas, eu coloco um ponto final no meu sonho ali, uma loja só, tá tudo bem, vou ficar com essa loja então pro resto da vida. Conformismo, comodidade não é nosso perfil, né? Não é. Zona de conforto não é. Então, eu tenho vontade, sim, como eu falei, de repente até em shopping, por que não? Porque hoje eu já estou em outro nível de maturidade mesmo do meu negócio e conseguiria conciliar muito melhor as coisas, mas existe esse teto e existem muitas possibilidades para você crescer um negócio, uma marca. Explorando o seu próprio negócio, né? Exato. Hoje você está fazendo isso também como a empresária, explorando também, a sua marca pessoal, porque, né? Esse respaldo que a BeCake me dá de eu ter uma empresa de sucesso, que é uma empresa que tem um faturamento bom, que é um destaque entre as confeitarias, porque não é fácil você ter uma confeitaria por tanto tempo, mantendo a qualidade dos produtos, né, com alta de preços que a gente sofre com os insumos e tudo. Então, ter esse background assim me traz esse respaldo para eu poder falar para outros empreendedores, para eu botar minha cara nas redes sociais e falar, porque como eu ia dar um exemplo, inspirar outras mulheres, outras pessoas, se eu não tivesse uma empresa de sucesso por trás, né? Então a empresa, a equipe que eu tenho, a empresa, a marca que eu tenho hoje, que me dá essa segurança de eu estar aqui conversando com você e falando da minha história. Porque, com certeza, se eu tivesse quebrado, se eu tivesse desistido, a história seria outra. Sim. Né? Eu não estaria aqui com esse propósito de inspirar outras pessoas a também terem coragem, seguirem em frente, enfrentar os desafios, que são muitos, sim, mas que vale a pena no final. Eu não saberia fazer outra coisa, Isa. Não, eu imagino. Eu também, eu falei antes, no podcast anterior. Gente, eu não me imagino vendendo o Desencantei, ou sei lá, tirar isso de mim, o que eu vou fazer da minha vida? Eu li um livro semana passada e o autor dizia assim, você monta uma empresa para vendê-la. O sucesso da empresa é quando você consegue vendê-la. E aquilo me partiu o coração. Eu pensei, como que eu vou vender a BeCake? Exatamente. Hoje eu ainda não tenho um filho, não é? Ainda não tenho essa mentalidade. Também não. Eu, na verdade, assim, essa mentalidade de expansão é algo que eu tenho tentado... Tá, como vamos fazer? Igual você está falando, né? Descobrindo caminhos para crescer, para expandir. Mas a reforma, para mim, foi um caminho de expansão. Foi um grande passo. Porque foi um investimento também. Eu não saí do ponto que eu tô, mas eu fiz um investimento ali e, com isso, eu precisava dobrar o meu faturamento. Então, mas e esse dobrar o faturamento sem abrir outra loja? Como que a gente pode fazer isso? Vou até abrir a caixinha de perguntas aqui para eu pegar as próximas perguntas. Com ideias, com diferenciação, que acho que é a chave de todo o negócio, e agregando valor para o produto, que aí você passa a não... os clientes passam a não dar tanto valor para o preço do produto, eles pagam o que você oferece, porque você está oferecendo a experiência junto, toda a história, todo o seu conhecimento. Eu, por exemplo, eu viajei para os Estados Unidos e fui em várias lojas de cupcake lá. Eu já tinha BeCake na época, então eu fui comer cupcake lá fora. Porque e é muito diferente, né, Sabrina? É muito diferente. Então, um dia uma cliente chegou na loja e falou assim para mim, sabia que o cupcake Red Velvet de vocês é melhor que o da Magnolia Bakery?
Eu queria Que falar elogio, isso pra você, né? e tal, que bom que eu te encontrei pra falar. E aí eu falei pra ela, sabia, porque eu também já comi. E aí ela regalou os olhos assim e falou, sério que você já foi lá? Que você já comeu o cupcake da Magnolia? E nessa época, Isa, também acho legal falar isso, eu ia assim, eu ia para a loja com roupa de academia. Eu não me importava nem um pouco assim com a minha aparência, de como eu ia aparecer na frente das clientes. Eu ainda participava muito da operação, então eu ficava muitas vezes na produção com avental sujo. Eu ia lá para frente. Isso é muito importante para quem eu é ia lá para empresário, frente gente. de touca e de avental. E aí eu vi que ela não nesse dia, mas assim, que as clientes elas não me viam como essa pessoa que já tinha viajado para os Estados Unidos. Aquela admiração como empresária, empreendedora, exatamente. tal. E aí um dia uma cliente também falou assim: você é funcionária? Posso falar com a dona? Sabe o que eu escutei esses dias, Sabrina? O quê? Uma colaboradora minha, ela não falou isso pra me ofender nem nada, tá? Eu não levei pro pessoal, mas simplesmente foi uma virada de chave pra mim. Ela falou, Isa, você é uma super empresária. Tem dias que você vem vestida como se tivesse feito uma faxina. E eu comecei, cara, como é que eu já visitei tanto brechó? Como é que eu quero que a minha empresa prospere se eu não passo a imagem que eu deveria passar? Sim. E é muito importante, né? Uma dica para quem tá. É demais. E eu percebo assim que, até pela minha exposição no Instagram mesmo, às vezes as pessoas vêm e elas pedem para tirar foto, me encontram na loja e falam, ai, patroa, porque ficou essa brincadeira, né? Patroa, posso tirar uma foto com você? E se eu estiver ali de roupa de academia, com o cabelo sujo, preso e tal, as pessoas não vão querer tirar uma foto comigo. Ou né? a gente também não vai querer aparecer, a gente também, né? sem maquiagem É a nossa e tal. marca, o nosso branding, pessoal. Como que adianta ter uma logo linda, uma loja linda, e daí a gente tá lá tudo esculhambada, né? Exatamente. Então, às vezes, eu ainda vou para BeCake. Quando eu vou de manhã, eu vou direto da academia. A loja tá fechada de manhã, então eu fico nos bastidores. Eu vou lá para fazer algum trabalho específico, conversar com um funcionário e tal. Ainda vou assim. Mas aí, meio-dia, eu vou para casa, tomo um banho, lavo meu cabelo, passo uma maquiagem leve, coloco uma roupa e eu falo, agora eu tô fantasiada de patroa, agora eu vou voltar para a empresa. E aí sim eu tenho coragem de ficar lá na frente recebendo as pessoas, recebendo os clientes, né? Sim. Porque é um evento, é uma coisa gostosa, uma tarde gostosa. A pessoa não vai lá para ver você trabalhando, ela vai lá para ver você recebendo, para ver você sendo uma anfitriã. Exatamente. É algo que para ela causa tá admiração. Ela né? tá te prestigiando. E, igual quando você recebe uma visita na sua casa. Você não vai receber a sua visita, né, de cabelo molhado, de chinelo ou descalço e tal. Você se arruma para receber alguém. E a mesma empresa coisa, também. arrumar a casa, né? Eu falo brincando, assim, quando eu vou Também. treinar a colaboradora nova, eu sempre falo, olha, sabe aquela visita da sogra? Vamos dizer que a sogra seja chata, crica, sabe? Sim. Ou a mãe é chata com organização, limpeza, as coisas no lugar. Toda cliente que entrar aqui, toda encantada que entra aqui, ela é a sogra? Tá tudo limpo? Não tem um negocinho fora do lugar? Cabide tá do lado certo? Não. E aí a nossa apresentação pessoal e a delas também, né? Do colaborador A também. delas também. Super mas importante. a gente tem que dar exemplo, né? A gente precisa ser o exemplo. Porque se nem a dona da empresa Exatamente está se isso. vestindo assim, como que você vai exigir isso de uma colaboradora? Então, eu vi também, foi uma ficha que caiu para mim, assim, quando essa pessoa pediu para falar com a dona da empresa e ela não apostava que era eu. E mudou o jogo, assim, depois que eu passei a me arrumar para ir para o trabalho, mudou completamente. Tem até um treinamento que eu faço onde eles falam assim, que é de mentalidade, né? Antes, torne-se a pessoa que merece viver a vida que você quer viver. O que essa pessoa veste, o que ela come, como ela se comporta, como ela senta, como ela fala. E é muito isso, né? Demais. Até para você passar esse respaldo e tal. Sim. E olha aqui, ó, uma perguntinha. Falando de apresentação, de como a gente se apresenta e parece. Pede pra Sabrina como é que ela consegue ser magra e ser dona da BeCake. Porque, meu sério... Deus.
Você treina, Sabrina? Como é que é teu dia a dia? Eu gosto bastante de atividade física, graças a Deus, né? Eu gosto, porque eu treino todo dia de manhã e às vezes 2 treinos por dia. Eu como doce todos os dias, então para mim é um esforço também, mesmo, né? É um esforço. É fundamental porque eu tenho que provar os produtos, mas eu sou doceira, eu sou você gosta muito? Eu gosto muito, tanto que, né, eu tenho uma confeitaria, Sim. tipo, eu gosto muito de doce, foi a paixão mesmo por comer doces que me fez pensar num negócio assim. E não tanto a paixão por fazer, mas eu sempre fiz por gostar de comer. Então, eu gosto de comer doce. Eu treino bastante. Até uma época, me questionavam sobre isso, porque eu mostrava que eu estava indo para academia, que eu estava correndo. Eu já tive uma época em que eu corria bastante, fazia prova de corrida e tal, prova de rua. E aí eu mostrava isso no Instagram da B-Cake e me perguntavam assim, você não tem medo de mostrar isso e estar incentivando as pessoas a fazer atividade física ao invés de estar incentivando os clientes a irem comer doce? Eu falei, mas é por isso mesmo que eu faço atividade física, para poder comer os doces sem tanta culpa? Sim, na claro. consciência, né? Então, é tudo um equilíbrio. Claro que eu não exagero nas quantidades, eu como um pouquinho por dia, mas eu também pratico muito exercício físico, não só para poder comer, para ter saúde, né? longevidade, autonomia no futuro, tudo isso, né? Olha, aqui colocaram também uma pergunta aqui, ó. Se elas têm, você e a Ju, né? Se vocês têm alguma rotina diária que consideram contribuir para o sucesso do dia a dia. E também se conseguiram garantir melhor qualidade de vida depois que empreenderam. De qual forma? Sim, para mim, atividade física, saúde mental, total. Assim, eu tinha muita dificuldade para dormir. Então, a atividade física ajuda a cansar o meu corpo e aí eu durmo muito melhor. Assim, o maior benefício que a atividade física me traz é o sono. É o sono, né? Porque até quando eu não faço atividade, eu fico pensando muito até tarde, a cabeça não para. E aí eu tenho insônia, não consigo dormir. E nos dias que eu faço atividade física, eu durmo super bem. E a outra pergunta era sobre... Alguma coisa na rotina? Ah, sim, a flexibilidade que eu tenho, porque eu tenho 2 crianças. Que idade tem os filhos, Sabrina? O mais velho tem 12 e o menor tem 7. Então, assim, de poder acompanhar o mais velho no basquete, porque ele joga basquete, eu consigo ir lá assistir um treino dele no meio da tarde. Saio mais cedo do trabalho para buscar na escola, levo, busco. Eu sou Uber mãe também, não falei da minha outra profissão, eu sou Uber. Então, essa flexibilidade de horários, de poder fazer o meu horário, para mim é muito importante. Eu não conseguiria nem viver de outra forma, porque o meu esposo é médico, então a rotina dele não tem horário. Ele tem horário para entrar e não tem horário para sair. Então, eu não consigo combinar nada com ele, depender dele para buscar as crianças, para nada assim. Eu também não tenho família na cidade, né? Somos só eu e ele. Né? E os funcionários, a equipe, né? Que é família também, querendo ou não, vira família. E principalmente funcionário de casa, que é a Tata, né? Que fica com as crianças para eu poder trabalhar de manhã, fica com o meu caçula para eu poder trabalhar. Então, assim, eu não tenho uma rede de apoio grande para contar. Então, para mim, o que eu não abro mão hoje é dessa flexibilidade de horários. Porque por mais que eu tenha um problema na empresa, eu sei que depois eu vou resolver, ou eu vou resolver à distância, mas que eu posso estar Ainda ali bem, com né? os meninos. Viva a tecnologia também, né? Porque imagina antigamente, há tempos antigos, como era difícil. Você sair da empresa, telefone fixo, tal, não conseguia encontrar, né? Ficava incomunicável, né? Essa flexibilidade. Uma das coisas que eu vejo assim, que todo empreendedor é insubordinável. Você também trabalhou CLT, né? E se viu, acho que nesse digamos assim... embora eu tenha trabalhado em agência de publicidade, é uma coisa mais solta, assim. Eu falei bater cartão até antes. Eu nunca bati cartão. Era por produtividade? Não, entrava, assim, mas não tinha hora para sair, trabalhava até tarde e tal, e também não tinha hora extra, era meio bagunça, assim, mas na época também adorava aquilo, aprendi muito. Tanto que teu marketing é tão bom para você ter esse conhecimento também, né? Exato, porque antes eu fazia isso para a empresa de outras pessoas, hoje eu aplico isso na minha própria empresa, né? Mas... é uma insubordinação, é um inconformismo também. Essa coisa, né? Eu sou muito assim, tipo... Eu vejo que o que me fez sair da CLT e abrir um negócio foi muito isso, sabe? Tipo, nossa, eu posso muito mais que isso, aqui eu não tenho liberdade para criar. Nossa, se eu fizesse assim ia dar muito certo. Em outros ramos, eu vendia carro num dos últimos empregos, né? E hoje faço bazar e brechó, não tem nada a ver.
Mas essa coisa do não conseguir se engessar ali para caber num lugarzinho, né? Até o salário também. Eu tinha um salário fixo, né? Então, eu pensava assim, eu via muito o meu marido também, que ele ganhava por produção. E uma coisa que me marcou muito, que eu lembro até hoje, foi uma vez que eu estava saindo da agência e ele me ligou para perguntar se eu já estava indo para casa e tal. E ele falou assim, hoje eu anestesiei uma cirurgia grande lá, e eu ganhei X. E o valor que ele tinha ganho naquela tarde, naquele dia de cirurgia, era o meu salário. Era o meu salário fixo. E eu falei, meu Deus, como pode um profissional ganhar numa tarde o que eu ganho em um mês e eu vou ficar aqui ganhando isso até quando? Né? Então, isso foi uma chave muito grande assim, para resolver empreender, ter meu próprio negócio, porque na minha área era a possibilidade que eu via de ganhar mais e de não ter um teto, assim, não ter um salário fixo. Uhum. Isso, para mim, era algo que eu buscava mesmo para minha vida. Sabrina, assim, uma coisa que eu quero também deixar claro que para quem está começando, gente, no início não é assim. No início não dá tempo de ser Ubermãe, não tem liberdade, né, Sabrina? A gente trabalha muito. Exato. 14, 16 não só no início, horas. viu? Na pandemia, a primeira coisa, o primeiro custo da empresa, o primeiro gasto que foi cortado foi o meu Prolabore. Sim. Né? Então, como empreendedor, você também precisa se colocar a sua cabeça ali na hora do vamos ver, porque é o seu que vai ser o sacrificado, né? O primeiro sacrificado. E no começo também, fiquei muitos meses sem ganhar receber, nem o salário fixo que eu ganhava lá no começo, tudo em prol de algo que estou colhendo os frutos hoje, isso, né, exato. Isa? Assim, é muito 12 importante anos depois a gente de falar, trabalho. gente, que não é do dia para noite, não é? Isso é eu muito também, importante de falar. Hoje eu estou aqui fazendo esse outro trabalho, né, tentando um projeto novo, mas tem lá as minhas funcionárias que estão trabalhando. Mas eu também comecei em casa, do zero, não tinha dinheiro, há 10 anos, né? O Brechó tem 3 anos, mas o Desencantei o grupo no Facebook 10 anos. Então, que legal. Né, tipo, essa virada é uma construção, gente, é devagar e tal, né? Um dia após o outro e não desistir. E não desistir, porque senão você nunca mesmo vai chegar lá. Sabrina, pra gente encerrar aí, que você já tem que ir pra sua segunda rodada, que é o Ubermãe, que é né? Ubermãe, daqui a pouco. Vocês têm meta de vendas na confeitaria? E como que é isso se você não tem vendedor? A gente tem, nós temos, não por comissão, não por vendedora, né? Mas tem uma meta de faturamento e uma divisão dos lucros, né? Com os funcionários, sim, com todos participam. O pessoal da cozinha também, não é uma meta de vendas, é uma meta sobre o faturamento. E aí tem até uma brincadeira que é muito legal, que a gente tem uma colmeia desenhada, cheia de favos. E aí, ao longo do mês, nós vamos pintando os favos, vamos colorindo uma colmeia. E aí tem lá o nome das metas e tal. É uma espécie de game, né? Uma espécie de game. E aí, quando você vai preenchendo os favos, você chega na meta 1, atinge a meta 2, a meta 3. Então, é uma brincadeira, assim, muito legal. Sabrina, muito obrigada. Eu acho que agradeço. Dessa nossa conversa, muitos empreendedores ou futuros empreendedores vão ter ideias, né, insights. E é muito rico a gente poder dividir isso. Gente, sigam a Sabrina, que o conteúdo é demais, eu adoro te seguir. Ajuda muito mesmo. E essa coisa da proximidade que você tem com o teu público ajuda muito. Eu já precisei de você e você foi solícita. Você me atendeu lá na Bcake para trocar ideia comigo, porque eu estava desesperada que eu não sabia recrutar. Né? Que legal, eu acho muito bom isso, você se espelhar em outras pessoas que já têm experiência, fazer contato mesmo, fazer pergunta, ir atrás, porque isso encurta caminhos. Com certeza. Muito obrigada, Sabrina. Eu que agradeço. Obrigada Até a a todos vocês.